Boa noite, pessoal que está entrando. Vamos aguardar só mais alguns minutinhos para as outras pessoas chegarem, né? Boa noite, pessoal que está chegando. Vamos aguardar uns minutinhos para o pessoal terminar de chegar. Às 8 horas, pontualmente, faremos a prece para dar início ao estudo da noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Bom, pessoal, já é 20 horas, pontualmente. Nós vamos essa noite fazer o estudo do livro Boa Nova, do capítulo 3, dando seguimento ao estudo sequencial do livro, né? Então, nós vamos iniciar fazendo a prece, em seguida a gente adentra no estudo, tá bom? Então, vamos nesse momento serenando o nosso coração, pedindo a Deus e a Jesus que possa nos trazer discernimento, entendimento, para podermos da melhor forma possível conduzirmos e recebermos o estudo da noite. Pedimos, amado Mestre Jesus, que possa estar amparando todos os lares aqui presentes, representados através dessas duas lives, que todos possam estar sendo amparados nesse momento. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor estrela guia, ao aflito consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio e uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecermos a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite quem chegou aí depois. Boa noite, Giza. Boa noite, Marcelo. Então, essa noite nós vamos estudar o capítulo 3 no livro A Boa Nova. E aí, antes eu queria passar para vocês uma passagem de Emmanuel que ele traz para a gente no livro Pensamento e Vida, que ele fala assim, olha, o livro é um poderoso imã que vamos nos magnetizando e assimilando o que o autor quis transmitir. É entrar na esfera fluídica, na vibração. Então, que nessa noite possamos entrar na vibração dessa obra belíssima, trazida por Humberto de Campos, através de Chico Xavier. É uma obra
histórica e poética. Quem não leu ainda, que não teve oportunidade, é uma ótima oportunidade hoje dar seguimento, né, aos capítulos seguintes e estudando, porque é uma obra muito bonita. Humberto de Campos, ele traz assim de uma forma sublime para a gente cada passagem. É um livro que ele fala de 30 momentos da vida do Cristo. Então ele é muito bonito e vale muito a pena ler. E hoje nós vamos estudar o capítulo 3, onde trata das primeiras pregações de Jesus. Já foi estudado aqui com vocês no capítulo 1, onde é dito sobre a Boa Nova. Onde foi tratado sobre o século Augusto, que começa toda a trajetória histórica de Roma para a formação e preparação da vinda do Cristo. O clima atmosférico vibracional, porque no plano espiritual começou muito antes da chegada dele, começou a preparação. Então, no capítulo 1 da Boa Nova, trata disso. No capítulo 2, a gente viu sobre Jesus e o precursor, qual foi a função e a missão de João Batista, de preparar esse terreno para que o Cristo viesse depois. E aí, João Batista, ele ficou conhecido para nós, ele é um marco para a gente, como sendo a verdade. E o Cristo fica sendo o amor. E assim como o Cristo, ele é um marco histórico, né? Porque a gente tem uma divisão na história antes de Cristo e depois de Cristo. João Batista, ele é um marco na Bíblia, porque temos antes de João Batista o Antigo Testamento e depois de João Batista o Novo Testamento. Então são marcos históricos que temos para direcionar nossa vida, a nossa existência, né? E no capítulo 3, onde é titulado As Primeiras Pregações, vai tratar das primeiras pregações do Cristo, Humberto de Campos começa o texto assim falando para a gente. Nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista no deserto triste da Judéia. Então, Cristo era primo de João Batista, eles já viam essa caminhada desde a infância, as suas mães sempre interpelando, sempre observando o parecer dos dois, a manifestação religiosa nos dois. E aí, em determinado momento, Maria percebe que o Cristo, ele não veio para ficar com uma criança comum, como as outras crianças, que ele teria algo a mais. E aí ela começa se preocupando e numa conversa com Isabel, Isabel a tranquiliza dizendo que foi a missão que elas receberam, foi de trazer João Batista e trazer o Cristo, que era isso, era anunciar o reino de Deus e que ela aquietasse seu coração. Nesse instante, diante desse diálogo, o Cristo fala com Maria que para Deus o mais importante era que ele estivesse na melhor escola. Mas essa melhor escola não era como era vista com os olhares humanos, que seria ele ir para o templo e aprender com os sacerdotes. A melhor escola seria dentro do lar. E aí, nesse momento, ele pede a José que o ensine o ofício da carpintaria. E ele passa a trabalhar com José, até que aos 30 anos ele começa a sua caminhada, a sua peregrinação, para começar o seu trabalho no reino dos céus, que ele veio fundamentar aqui, né? Então, continuando aqui na leitura, aí fala que ele se encontra com João Batista no deserto, então os dois eles conversam. João Batista estava vindo de um jejum no deserto, que ele veio fazer justamente para preparar o Cristo para essa caminhada que ele estava se iniciando. E aí ambos estiveram juntos por alguns dias em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor. Até que o mestre divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó. Então, nesse momento, ambos entendem que é chegada a hora do Cristo iniciar, de fato, o seu trabalho social. Não era ficar só no lar, só naquela comunidade, com os ensinamentos que ele tinha. Então, ele precisava partir para a comunidade, para fazer o social e aí sim trazer o reino de Deus. Então, nesse momento que ele sai, ele se despede, ele caminha e próximo ao templo, ele senta para descansar daquela caminhada árdua no sol.
e ele senta próximo ao templo. No sentar próximo ao templo, um dos sacerdotes, que estavam chegando, alguns sacerdotes, um deles, a presença do Cristo chama atenção. Então ele olha para aquele homem de aparência humilde, de roupas muito humildes, sentado ali próximo ao templo. E aí ele indaga Jesus: Galileu, que fazes na cidade? Jesus, gente, com a forma nobre e serena dele, responde: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. E aí o sacerdote indaga novamente: reino de Deus? E que pensa tu ser isso? Então Cristo lhe responde para o sacerdote: este reino é a obra divina no coração dos homens. Ou seja, o reino de Deus, o que Deus veio trazer, Jesus veio trazer, não foi um reino como estamos acostumados com nossa pequenez humana pensar. O sacerdote, até então, ele pensa no quê? Naquele reino, um castelo, um reinado com muitos súditos. Não era isso que o Cristo trazia. Né? Ele deixa claro que é a obra divina no coração dos homens. Frase essa que não foi de entendimento para o sacerdote. Embora fosse um conhecedor, fosse um homem importante na sociedade, aquele sacerdote continuou sem entender o que Jesus estava dizendo. E continua indagando. Obra divina em tuas mãos? E aí ele olha o Cristo de cima embaixo e mais uma vez contempla aquele traje humilde. Aquela forma singela, serena, mas muito humilde no modo de se vestir. O que não condizia com uma pessoa que fosse ter um reinado em suas mãos. Então, de uma forma irônica, ele continua indagando o Cristo. Com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são teus seguidores e companheiros? Acaso terá conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre? Para auxiliar-te na execução dos teus planos? Porque até então o sacerdote continua com o pensamento humano, pensando nesse momento de se levantar um reino. E aí ele pergunta aqui para o Cristo: quem são os seus seguidores, quem são os seus servos, quem que vai fazer esse trabalho braçal? E por detrás disso, tem algum príncipe importante que está te apoiando, está te patrocinando com isso? Porque o Cristo, naquela forma humilde, ele não tinha aparência de ter os requisitos necessários para se levantar um reinado. Até então, como o sacerdote pensava. E aí o Cristo responde: meus companheiros vão chegar de todos os lugares. Ele responde de forma humilde e com a voz serena. Hanã, esse sacerdote, responde sim, de forma irônica, é claro. Os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que este representará o material de tua edificação. Entretanto, propões a realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Ramã, nesse momento, ele se refere a quê? Um reino muito bonito, com muitas estátuas, né, como existiam naquela época no puro mármore. E não era isso que o Cristo estava falando, não era de ouro, não era de mármore. O Cristo estava falando da obra divina no coração de cada um daqueles homens ali por perto, de homens humildes, que Hanan que ironiza, dizendo que são homens tolos. Ou seja, o Cristo e quem acompanhasse ele poderia ser um louco qualquer sentado ali na porta do templo. Então, Hanan, em momento algum, dá importância para a fala do Cristo. Ele o tempo todo se prende o quê? Na aparência, no traje que o Cristo estava ali naquele momento. Jesus, por fim, ele fala o seguinte: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Então, com suas respostas singelas e mantendo o seu tom de voz, o Cristo vai desbancando Hanan, que era um sacerdote importante, respeitado pela sociedade, mas que foi ficando sem resposta e sem argumentos diante do que o Cristo estava falando. Ele começou a entender que o Cristo estava falando de algo que ele não estava conseguindo compreender.
Então, ou o Cristo era louco, ou realmente ele tinha algo de muito grande trazendo ali. E aí Hanan tinha esse pressentimento dentro dele, ele sentia a vibração do Cristo, mas ele ficava sempre naquela prisão material. E preferiu acreditar que era só mais um louco sentado na porta do templo. E aí, de uma forma irônica, com risadas muito atrevidas, Hanan pergunta assim para o Cristo: por acaso conhece Roma ou Atenas? Tem ciências dos códigos da corte providencial e das leis do templo? Ou seja, querendo cada vez mais humilhar o Cristo, né? Perguntando se ele conhecia aquelas cidades importantes, cidades grandes. E o Cristo, em momento algum, ele se exaltou, ele se alterou, ele continuou mantendo ali aquela vibração de amor que a gente sabe que o Cristo emanava. E ele respondeu assim para Manã: conheço o amor e a verdade. Sei qual é a vontade de meu Pai que estás no céu. Então, nesse momento, o Cristo ele trouxe toda a descrição de como ia ser o reino dos céus, o que era a missão, o valor desse reino. E Hanan não entendia. Ele sentia dentro dele que tinha algo além daquilo que ele estava vendo com os olhos dele, mas ele preferiu ficar preso no material. Então, nesse momento, o sacerdote contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo. O tempo todo, Hanan faz isso. Ele tenta menosprezar o Cristo, tenta humilhar, e o Cristo não se abala com isso. Ele não se deixa entristecer ou esmorecer por causa dessa atitude de Hanan. Mesmo porque ele sabia que a condição espiritual da humanidade que ele encontraria seria essa. Todos muito presos aos bens materiais daquele momento. Então, quando se dizia num reino, era se levantar um castelo, né, com muito pompa, muito ouro. Quando ele falou no reino de Deus, Hanan imaginava que estátuas feitas de mármore, e não era nada disso que o Cristo estava trazendo. E aí fica para a gente uma reflexão: quantas vezes nós já fomos ou ainda somos Hanans, que vemos a necessidade do chamado espiritual, a obra a ser construída e ficamos presos no material. Nos entregamos, assim como Hanan, às coisas que a gente consegue ver de imediato, que às vezes a gente não tem o olhar espiritual para ver além daquilo, para ver o que realmente Deus quer de nós. O que é esse reino de Deus? Porque não é nada físico, não é a gente levantar paredes de casa espírita, não é a gente fazer grandes templos. A obra começa dentro de cada um de nós. O Cristo já disse nessa primeira pregação dele que seria o quê? No coração de cada um de nós. O reino seria levantado no coração daqueles homens humildes que ele encontraria por esse caminho, por esse percurso. Correto? E aí, daí algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, então o Cristo ele descansa ali um pouco e ele continua sua caminhada. Então ele estava em Jerusalém, ele continua sua caminhada, ele vai para Nazaré, passa em Canaã e chega a Cafarnaum. Quando ele chega em Cafarnaum, à beira do rio, ele avista alguns pescadores e vai até eles. Sabemos que, como estudamos no capítulo 1, houve toda uma preparação no orbe terrestre para receber o Cristo. Né? Nós estudamos isso no capítulo 1. E na preparação desse orbe, foi encaminhados os espíritos para fazer o sustentamento dessa obra. E aí nós vamos ver aqui para frente como que é esses espíritos. Então, em breves instantes, o Cristo chegou ali próximo do rio e avistou esse grupo alegre dos pescadores. Eles estavam brincando, rindo. Então, o Cristo chegou para eles e disse assim: Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do reino da terra. Então ele chega para Simão e André e ele fala o seguinte: eu estou vindo
levantar o reino de Deus aqui na terra. Então, eles escutam aquela notícia e o Cristo contempla. Eles ficam um tempo se olhando ali, o Cristo olhando para eles e eles olhando para o Cristo. E o Cristo pergunta: vocês querem vir comigo? Vocês aceitam fazer esse trabalho comigo de levantar o templo de Deus na terra? E aí André, de uma forma assim encantadora, fica olhando para o Cristo, vendo aquele ser sereno, reluzindo dele luzes muito clarinhas. E aí a gente tem alguns relatos no decorrer do livro, Humberto de Campos falando que o Cristo, de suas vestimentas, saíam luzes, mas que não era do tecido em si, era do espírito nobre que habitava naquele corpo. E André fica ali por tempo, contemplando Jesus e sem entender tamanha beleza e por que estava daquela forma tão emocionada. E aí os dois abraçam Cristo e falam: Senhor, nós estamos prontos. Nós queremos sim e vamos com você. Então Jesus abraça os dois e fala: então vão comigo então. E aí eles continuam a caminhada, conversando alegremente, até que André, de uma forma muito ingênua, André para e fala: Senhor, eu vou ir com você, eu vou levantar, né, essa obra do reino de Deus aqui na terra. Mas como que vai ser esse reino aqui em Cafarnaum? E aí o Cristo, nesse momento, ele vê que André também estava numa forma muito material, muito infantil para aquele momento. Por quê? André estava preso ao que ele estava vendo ali. Cafarnaum, uma cidade pequena, com um riozinho, algumas casinhas. E ele fala para o Cristo: aqui não dá para a gente levantar um reino, é muito pequena a cidadezinha. Olha para o senhor ver, são poucas casas. Talvez seja melhor a gente procurar outro lugar para levantar esse reino. E aí Simão, o irmão mais velho, ele tenta consertar esse momento à cena, porque ele fala assim: não, André, não vamos pensar assim dessa forma pessimista. Olha só, temos o rio, né? Com o rio a gente consegue ir até outras cidades, muitas pessoas vêm aqui também para poder pegar peixes, então a gente vai ter como abranger mais isso e aumentando, contemplar mais pessoas. E aí eles caminham mais um pouco e novamente André indaga ao Cristo e fala: Senhor, eu não estou entendendo. Eu não vou dar o meu passo atrás, eu vou continuar com o Senhor. Mas como que aqui a gente vai levantar um reino? Como que o Senhor vai ser um rei aqui no meio de pescadores, tão poucas casas? E aí Cristo, nesse momento, de uma forma muito amorosa, explica para ele que nós estávamos com já esse terreno dentro de nós, nos nossos corações. E que era disso que Deus precisava, dos nossos corações abertos e da nossa boa vontade para ele começar edificando isso. Simão teve um entendimento melhor daquela explicação do Cristo. André ainda ficou sem entender totalmente como que seria esse reinado, mas aceitou caminhar com Cristo. Gisele está comentando aqui: nós e nossos conceitos equivocados e materialistas. Realmente, a nossa visão ainda é muito materialista, né? Por mais que a gente tente, a gente estude, e em alguns momentos a gente até consegue ter uma visão espiritual, a gente acaba se esbarrando nos nossos próprios conceitos e sentimentos, né? Que ainda são materiais. Marcela colocou: imagina a cena. Eu fico imaginando, Marcela, porque é muito bonita a forma que Humberto de Campos, ele narra todo o livro, todas as histórias, são 30 histórias. E ele traz de uma forma muito bonita, rica em detalhes, né? Então eu fico imaginando como que não foi isso lá ao vivo. E ali eles caminham mais um pouco, até que Simão fala com o André, né, para ele ficar quietinho, que mais para frente eles iriam entender o que o Cristo estava querendo dizer para eles. E fala: Senhor, nós vamos seguir os seus passos. Então Jesus vai com eles e mais para frente eles encontram um grupo de pessoas e Jesus para ali de novo. E aí eles se deparam com um funcionário culto, conhecido publicano da cidade, e perguntou em alto e bom tom: que fazes tu, Levi?
Levi futuramente vem a ser Mateus, tá? Então Cristo pergunta: que fazes tu, Levi? O interpelado fixou com surpresa, mas seduzido pelo suave magnetismo de seu olhar, respondeu sem demora: recolho os impostos do povo devidos a Herodes. Foi o que Levi responde ao Cristo. E nesse momento, o Cristo ele perguntou não no intuito de selecionar as pessoas, né? Só determinado cargo que vai vir comigo. O Cristo não tem essa separação entre nós. O que ele precisa é do nosso coração voltado na boa vontade, de ajudar no trabalho, na obra de edificar o reino de Deus aqui na terra. E aí o Cristo pergunta para ele: queres vir comigo para recolher os bens do céu? Jesus pergunta de uma forma firme, mas com doçura. Então, por essa doçura a gente vê, ele não discriminou ninguém. Ele não fez seleção. A seleção que vemos a todo momento, ela é nossa. Ela é do ser humano. Nós é que selecionamos. A todo momento, nós estamos julgando e selecionando, de acordo com aquilo que nós achamos que é certo. Mas o Cristo, em momento algum, ele fala que para determinada tarefa temos que ter tal formação. Ou que para executar alguma coisa dentro da casa espírita, dentro de uma instituição religiosa, seja ela qual for, temos que ter esse ou aquele requisito. Isso são coisas impostas por nós. O único critério titulado por Jesus, e desde o início a gente vê isso, é o quê? A boa vontade. O tempo todo no livro ele vai sempre falar sobre isso, a boa vontade. Que a gente possa ser como Mateus, como André e Simão. Que não ficaram perguntando ao Cristo, eu posso, não posso, como... Simplesmente, de antemão, já colocaram o seu coração à disposição e falaram: Senhor, eu posso, eu vou. Os problemas vão vir, os obstáculos vão vir, mas de antemão, o que eles responderam? Senhor, eu vou. E é isso que o Cristo espera de nós a todo momento. Então, neste momento, o Cristo abraça Levi, que mais tarde seria o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominavam a alma. Atendeu comovido: Senhor, estou pronto. E o Cristo fala: então vamos. E aí o abraça, como abraçou Simão e André. Então eles continuam ali a caminhada de uma forma muito amigável. O Cristo sempre muito próximo deles. O Cristo ele não chegou com uma pompa de um rei. E por aí eles já começaram a observar que esse reinado, embora eles não entendessem naquele momento como que seria esse reinado, de uma coisa eles já tinham certeza, que ele não tinha a pompa de um rei que ficaria distante, sentado num trono, somente governando ali os seus súditos, mandando. Era uma pessoa sempre próxima. Em seguida, o numeroso grupo se dirigiu para a casa de Simão Pedro, que oferecia ao Messias acolhida sincera em sua residência humilde, onde o Cristo fez a primeira exposição de sua consoladora doutrina. Então, pelo caminho, todos eles continuaram ali com aquelas indagações dentro deles, de como que vai ser esse reinado, do que ele está falando, e eles não entendiam também por que tamanha alegria, por que eles se sentiam tão bem estar ali ao lado daquele homem, com aparência tão singela, né? Tão simples, aqueles trajes simples, como que ele chegaria a ser um rei? E eles ficavam com aquela aflição dentro deles, sem explicação, que à noite, na casa de Simão Pedro, calmando eles, porque ele foi explicar a fundo como que seria isso, o que seria essa missão, o que ele veio fazer. E aí o Cristo, eles não tinham noção de quem era o Cristo, mas o Cristo ele já sabia, a cada um daqueles que ele estava recrutando para seus apóstolos, Cristo já sabia do preparo de cada um deles, do compromisso e do comprometimento que tiveram ainda no plano espiritual antes de encarnar. Então eles não entendiam o porquê daquela alegria e se questionavam. André chegou a pensar
De onde que será que eu conheço ele? Porque ele não me é estranho, mas eu nunca o vi. Simão também ficou se questionando, tentando adivinhar pelo timbre da voz se ele falar em algum lugar. E aí a gente vê o preparo, a preocupação do plano espiritual de fazer todo esse acolhimento antes da vinda do Cristo, essa preparação de cada espírito, cada alma ali envolvida nessa caminhada, foi preparada com carinho e com amor, para que soubessem aqui agir conforme o que foi determinado, né? Aí dando continuidade aqui ao livro. Na tarde desse mesmo dia, o mestre fez sua primeira pregação da Boa Nova na Praça Ampla. Então já tinha como discípulo André, Simão e agora Mateus. E aí ele faz a sua primeira pregação ali na praça. No céu vibravam harmonias vespertinas, como se a tarde possuísse também uma alma sensível. Olha como que Humberto de Campos traz de uma forma tão poética, né? A forma que o céu estava naquele momento. As árvores vizinhas acenavam os ramos verdes ao vento do crepúsculo, como mãos da natureza que convidassem os homens à celebração daquele primeiro ágape. Olha que coisa linda. E aí a gente se transporta para essa cena e a gente fica imaginando, né, as pessoas ali vendo aquela pregação do Cristo, com essa voz serena, com essa voz doce, como Humberto de Campos sempre está relatando aqui. E aí não tem como não emocionar, né? Como não fazer como André, ficar comovido, contemplando aquela beleza, mesmo sem saber de onde, né? Que a gente já tinha essa emoção. Deixa eu ver um comentário aqui no Facebook. O primeiro evangelho no lar, que é tão importante na formação da família. Desde quando nossos filhos são ainda pequenos, a evangelização. Com certeza. Mesmo pequenininhos, ainda na barriga, é muito importante, né? Eles entenderem, a gente entender primeiro, a gente enquanto pais, entender que são espíritos milenares que temos ali conosco, né? Mesmo sendo um bebezinho, é um espírito já vivido que está ali com a gente e que tem sim que aprender, tem que vivenciar isso, tem que ouvir essas passagens, né? E é tão bonito. Continuando aqui na leitura. Na praia extensa se acotovelara a grande multidão de pescadores rústicos, de mulheres aflitas por continuadas flagelações, de crianças sujas e abandonadas, misturados publicanos pescadores com homens analfabetos e simples, que haviam ocorrido ansiosos para ouvi-lo. Então a gente vê que na plateia ali daquela praça tinha de tudo, mas eram o quê? Corações sofredores, pessoas angustiadas, querendo ouvir essa palavra de conforto. E que a pregação do Cristo, ela trazia isso. E que precisa de bons hábitos, né? Com certeza, Gi. Principalmente agora, né, que a gente está tendo mais oportunidade de ver as famílias juntas de verdade, né? Porque a gente vivia numa correria danada que ficava cada um para um lado. A prática de bons hábitos faz toda a diferença, né? A gente tem que começar desde eles pequenos essa modificação, ensinar para um dia eles chegarem na fase adulta e já conseguirem por si só distinguir essas coisas e conseguirem caminhar em busca da sua reforma íntima, né? Que é tão difícil a gente conseguir, mas que se a gente pensar que se a gente plantar a sementinha desde eles pequenininhos, já vem ali acompanhando e construindo isso. E aí a gente pensa, isso me leva a pensar lá no capítulo 1º, se não me engano, no capítulo 1º, que trata sobre os séculos de Augustus, que foi o quê? Uma época de muita depredação de Roma. Roma estava sofrendo por todos os lados. Roma estava sofrendo com a corrupção, com a política, com a comunidade em geral, com o desvaneio no lado sexual. E aí, a fundamentação partiu de onde? De dentro da família.
Porque Augusto entendia que o quê? Se ele conseguisse fundamentar a família, que é a primeira sociedade, né? A mais sucinta, mas é a primeira sociedade, a família. Se ele conseguisse colocar isso dentro da família, ele de uma forma muito rápida ia conseguir abranger e pegar toda a sociedade. Então, a primeira coisa que ele fez foi começar dentro do lar. Nessa época, ele tinha passado por alguns vexames diante da sociedade, porque a esposa, ela o traía, a filha mais nova tinha casos com várias pessoas do reino, e aí ele exilou a filha para não ter que passar por isso e dar o exemplo. Então ele começa por dentro do lar, né? Porque se a gente conseguir mudar o nosso lar, a gente vai atingindo ao mundo. A necessidade da presença de Jesus em todos nós. É imprescindível que nossos pequenos saibam da existência de Deus. Nós, sem dúvida, sem dúvida. Se a gente conseguir, desde pequenininho, já ensinar para eles, né, a gente está evitando problemas futuros. São homens de bens que a gente está levantando desde agora, né, desde pequenininhos. Eu tenho um bebezinho de 10 meses e ele, desde a barriga, ele faz evangelização. Hoje, ainda bebezinho, ele participa. A Gisele, que está no grupo do Instagram, é evangelizadora dele. E ele fica ali quietinho. Muita gente fala assim, ele não está entendendo, ele é pequeno, ele é bebê. E eu penso, não, ele entende assim. E ele fica lá quietinho, assistindo, às vezes brincando, às vezes numa algazarra danada. Mas a gente tem, enquanto pais, esse compromisso de colocá-los desde pequenos em contato com a palavra do Cristo. A gente não pode esperar eles se tornarem adultos para a gente falar, hoje eu vou te falar de quem que é Deus, né? Esperar formar esse caráter para a gente começar uma construção. Já está formado. Concorda? E aí, dando seguimento aqui no capítulo. Jesus contemplou a multidão e enviou-lhe um sorriso de satisfação. Esse sorriso era o quê? Ele sabia que era aquilo, era aquelas pessoas que ele veio acalentar. Ele não veio, como na visão do sacerdote, vestir roupas pomposas, sentar num trono, né, bordado a ouro, diante de estátuas de mármore. Não é isso. Ele queria era aquilo, aquelas pessoas sofredoras que abrissem o coração para que a palavra de Deus pudesse entrar. Então, quando ele dá esse sorriso de satisfação, é porque ele viu que ele conseguiu achar o lugar. É aqui que eu vou iniciar o meu trabalho. É isso que eu vim fazer. Contrariamente às ironias de Hanan, ele aproveitaria o sentimento como mármore precioso e a boa vontade como cinzel divino. Então, enquanto Hanan lá no início falava, né, que reino é esse que você vai construir? Eu não estou vendo os seus servidores, você vai construir com lama, mas as estátuas a gente faz com mármore. Cristo conseguiu provar nesse momento que tinha sim corações prontos para receber a palavra dele. A Gisele está comentando aqui. Nossa função é plantar sementes. Sim, Gi. E toda semente, ela não fica perdida, né? Ela, em algum momento, ela fica lá no cantinho e no decorrer da vida, ela começa a germinar. Mesmo que não dê aquele resultado de imediato, em algum momento ela vai germinar. O seu Marcelo falou assim, deixai vir as minhas criancinhas. Pois é, deixai vir as minhas criancinhas. Nicolas vidra o olhinho nas histórias. Ele acompanha as histórias. 10 mesinhos e acompanha todas as histórias, gente. A anteninha das crianças ficam ligadas a tudo que acontece ao redor delas. Exatamente. Então a gente não pode pensar, né, Gi, porque são crianças, que não vai tratar de tal assunto, que é cedo ainda para falar de Deus, porque as histórias do Evangelho são complexas, esse texto é muito complicado, ele não vai entender. Não é isso. A gente tem que trabalhar com as crianças desde pequenininhos. Não adianta depois de homens velhos a gente querer mudar. E aí vem o sofrimento. Porque a gente já tem ali uma formação que foi passado batido, que tinha deveria, né, ter sido feito na infância e crescer com aquele ensinamento.
E aí é aquele momento que a gente vem, mas vem pela dor. Não aprendeu a vir pelo amor. Lembrando que são espíritos às vezes mais velhos que nossos pais. Exatamente. Então a gente não pode ficar preso que são crianças pequeninas, né? Ainda não vão entender. Aqui em casa, desde meu outro filho, desde pequenininho também, participa do culto no lar, participa da evangelização, e eu sempre pensando nisso. Hoje eles são crianças, mas são espíritos que vêm de várias encarnações. Então que a gente não pode nos qual seria a palavra? Nós não podemos negligenciar enquanto pais, porque é nossa função trazer isso para eles, né? É nossa função trazer essa palavra, ensinar o caminho, ensinar o certo e o errado. Jesus falou com simplicidade sobre as coisas mais profundas. Exato. E a complexidade, ela vem de nós, humanos, né? A gente que complica tudo, a gente que tenta florear muitas coisas. Jesus fala de uma forma simples. E é isso que Gisele falou, de uma coisa muito profunda, ele trazia de uma forma muito simples. A ponto que essas pessoas que a gente acabou de ler aqui, a descrição, pessoas muito humildes, elas conseguiam entender qual que era a passagem do Cristo. O que era o ensinamento daquela parábola. Por que Jesus falava por parábolas? Para poder entrar nesses corações. Ele não poderia chegar com dizeres, como por exemplo, aos doutores da lei, né? Uma coisa é ele conversar com os doutores da lei que tinha aquele patamar de palavras complexas que iriam entender. Se Jesus chegasse com essas palavras, com esse vocabulário para essa comunidade que nós lemos aqui agora, eles não iam entender. E aí eles iam acabar o quê? Se afastando da palavra. Jesus não ia conseguir alcançar esses corações. Não é verdade? Então é isso. Jesus o tempo todo ele traz com simplicidade e com amor. Porque Jesus fala com amor, ele não passa a mão na cabeça do que é errado, mas você não vê Jesus humilhando. Nas 30 histórias aqui, você vai ver em momento algum Jesus humilhando alguém. Jesus destratando alguém porque a pessoa não soube determinada coisa, ou porque veio de um passado condenável pelos homens. Jesus nunca fez isso em nenhuma das histórias. Jesus o tempo todo ele acolheu com amor, com sabedoria, ensinando o caminho correto dali para frente, sem julgamentos. E é isso que ele faz quando ele pergunta para Levi: Levi, o que fazes tu? E Levi fala: eu sou o recolhedor dos impostos. Ele, naquele momento, ele não dispensou a companhia de Levi no grupo. Pelo contrário, ele convidou a se juntar ao grupo. Você quer agora vir trabalhar e recolher os impostos para o reino de Deus? Os bens terrenos se encerram aqui. A gente vai agora ensinar e recolher os bens do mundo espiritual. Sem fazer distinção de cor, de raça, de modo de vida, de profissão. Jesus, em momento algum, ele analisa esse nosso passado e nos condena por ele. Pelo contrário, pela descrição aqui, a gente vê que são almas flageladas, né? Quando ele fala que, olha, os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e pecadores, seriam em suas mãos um material de base para sua construção eterna e sublime. Olha só o perfil dessas pessoas. E Jesus os acolhe. Porque Jesus sabe que essas pessoas precisam, para se levantar, da palavra de Deus. Precisam desses momentos de estarem em grupo. E é isso que a gente busca até hoje, né? A gente tem dentro de nós essa necessidade de estar buscando o reino de Deus. Esse momento que estamos fazendo aqui agora, estamos um grupo reunido em 2 redes sociais, estudando a palavra de Deus. E da mesma forma que trouxe aquela alegria para André e para Simão, que eles não souberam explicar, é a alegria que nos traz enquanto estamos reunidos
com a boa vontade, que foi o único critério que Jesus utilizou, quando nos doamos de boa vontade para estarmos reunidos falando da palavra de Deus, olha como que é gratificante. Como a Marcela mencionou lá em cima, né, emocionada, imaginando a cena. E é de emocionar mesmo, da gente imaginar o cuidado, o carinho que Jesus, todo o plano espiritual tem conosco a todo momento de nossas vidas. A todos os dias somos amparados e acolhidos. Todos nós vai ter pelo menos uma história que possa contar de ter sido acolhido, de ter uma mão amiga estendida, porque às vezes a gente fica pensando muito preso igual Hanan, pensando no material. Então quando a gente fala assim, Jesus vai vir do reino dos céus, a gente está esperando ele se materializar na nossa frente. E não é assim que acontece. Às vezes no momento de angústia, aparece uma pessoa amiga, uma ligação, uma mensagem que possa trazer ali um conforto, um calento para o nosso coração. São pessoas que a gente costuma dizer que são anjos na vida da gente. Às vezes um problema tremendo, assim, que a gente tá, que a gente não sabe de onde sair a solução. E aí do nada aparece. Isso é amparo que a gente tem o tempo todo do mundo espiritual. E isso acontece porque a gente se doa de coração, como fizeram os três, Simão, André e Mateus, que falaram, Senhor, eu estou pronto. São pessoas como essas, que nos estendem a mão, que falaram também em algum momento, Senhor, eu estou pronto. O que é para me fazer na obra? Como que eu posso contribuir para levantar esse reino? Porque a gente não pode se prender em obras grandes, imaginando levantar obras grandes materiais. É no pouco a pouco, no dia a dia, que vamos levantando tijolinho por tijolinho do reino de Deus aqui na terra. Quando a gente tem a boa vontade que o Cristo nos pede, de consolar um irmão, de às vezes atender um necessitado, quando a gente de boa vontade atende uma pessoa que está precisando só de um ouvido, ela precisa desabafar naquele momento. Isso é trabalhar na obra do Cristo. Aquela pessoa está angustiada, triste, precisando falar sobre alguma coisa. Depois que ela fala, se sente até melhor. Porque ela desabafa, ela coloca para fora, compartilha com alguém. E nós ainda, algumas vezes, somos como Hanan, que nos colocamos num posto de superioridade, de falta de paciência, de falta de caridade com o nosso próximo. Não é isso que Deus deixa como mandamento para nós? Jesus trouxe que era o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você, no momento de necessidade, você gostaria de ter um ombro amigo retirado de você? Aquela pessoa amiga que você poderia contar que estenderia a mão lhe virando as costas? O seu Marcelo está comentando aqui, sem contar que a mídia faz a gente acreditar que precisamos de um caminhão de coisas. Exatamente, seu Marcelo. Principalmente agora nesse momento, né, de pandemia, a mídia tem forçado muito isso, a gente ir para o lado material. A gente tem que consumir, tem que comprar, tem que ter. Hoje a preocupação muito é ter cada vez mais, não ser. A gente até às vezes se envereda ali pelo lado do ser, quando você vê, você tem que ter. E a mídia o tempo todo é isso que o seu Marcelo falou, é alimentando isso. E às vezes ouvir salva vidas, exatamente, Gi. Só o ouvir. Então, assim, a gente não tem que ficar preso, assim, que é coisa grande que a gente vai fazer. Às vezes é só ouvir, não vai fazer nada. Você não vai resolver o problema pela pessoa. Você não tem que dar ela a solução de mão beijada. Ela estava precisando só daquele momento ouvir. Mas nós precisamos é de afeto, muito, né? Todos nós somos muito carentes. E é essa carência que nos faz ter essa busca constante. Alguns de nós conseguimos nos satisfazer em momentos como esse aqui, buscando uns aos outros, estando entre amigos e irmãos afins de estudo, conseguimos nos satisfazer.
Outros vão se enveredar nos vícios, por exemplo, né? Só conseguem se satisfazer em determinado vício. E quando eu digo vício, a gente tem o hábito de voltar para quê? Álcool e droga. Não, há outros vícios. Por exemplo, a gente deixar de... A gente não pode atender um portão ali que chama, mas a gente pode sentar no telefone e falar 2 horas da vida dos outros com uma outra pessoa, é um vício. E aí, quando o irmão nos bate à porta pedindo um auxílio, pedindo um alimento, por exemplo, a gente xinga, acha ruim, tá incomodando. E aí nos falta a boa vontade que o Cristo pede lá no iníciozinho do capítulo, que era o requisito que ele foi atrás das pessoas, né? A dona Ana Maura colocou assim, às vezes tudo que precisamos é um abraço ou uma palavra amiga. Isso mesmo, dona Ana Maura. Como é bom, né, a gente saber que a gente tem pessoas amigas próximas da gente. Às vezes elas não vão ter a solução daquele problema que a gente está passando. Mas a gente saber que tem alguém com quem contar, que você possa abraçar, chorar, desabafar, é muito bom. Deus nunca erra. Isso mesmo, Namastê. Deus nunca erra, né? Quem é veredado ao erro é nós, que às vezes não entendemos as mensagens, né, que nos são colocadas no caminho no dia a dia. A todos os dias nós temos oportunidade, gente, de levantar um tijolinho nesse reino de Deus. Pelo menos um tijolo por dia, a gente tem, todos os dias a gente tem uma oportunidade. A gente tem a oportunidade de ser uma pessoa melhor, de estender a mão, de ajudar o próximo. Basta a gente o quê? Tirar essa vestimenta que temos de Hanã, que era aquela vestimenta orgulhosa, prepotente, e olhar com o olhar do Cristo, o olhar do amor. Ver no próximo o nosso reflexo. Então, como que diante daquela situação eu gostaria de ser tratada? Como que diante desse problema eu gostaria que alguém me ajudasse? É sempre a gente tratar com empatia o nosso próximo. E aí não tem erro, porque quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente tende a acertar. Porque quando a gente nos fechamos os olhos e simplesmente agimos, eu não quero resolver isso para fulano, fulano é chato, a gente erra. Mas quando a gente abre os olhos do Espírito, que olham com amor, o amor que Jesus trouxe para a gente, não tem como a gente errar, né? E aí, Humberto de Campos termina assim o capítulo. Ao longe, no firmamento de Cafarnaum, o horizonte se tornara um deslumbramento de luz, e bem no alto, na cúpula dourada e silenciosa, as nuvens delicadas e alvas tomavam a forma suave das flores e dos arcanjos do paraíso. Olha que coisa belíssima da gente imaginar essa cena, imaginar esse céu. Já estava muito bonito a gente ter a oportunidade de estar sentado ali numa praça ouvindo Cristo. E aí imagina quando a gente olha para o céu e contempla uma imagem como essa. E aí a gente pensar na formação desse céu e trazer para as nossas vidas. Porque é dessa forma que Jesus vê o céu, essa imagem que ele tem, quando nós nos colocamos diante dele como os discípulos e falamos: Senhor, eu estou pronto. O que queres que eu faça hoje? E aí não é querer se purificar de uma hora para outra. É você vencer a si mesmo um dia após o outro. É você trabalhar por etapas. A gente não vai conseguir levantar o castelo do reino de Deus num dia só. Mas a gente pode carregar um tijolinho e colocar lá. Então, quando a gente levantar nas nossas orações matinais, é perguntar isso. Primeiro é afirmar: Senhor, eu estou pronta. O meu dia está começando agora e eu estou pronta. O que eu posso fazer para contribuir hoje com um tijolinho no reino de Deus? E aí vocês podem ter certeza, não tem como a gente errar. A oportunidade, ela vem até a gente. A gente vai ser agraciado em poder ajudar um irmão,
a poder consolar alguém. Às vezes a gente tá assim sentado, a gente pensa do nada. A gente fala assim, não, do nada o fulano me vem na cabeça, vou mandar uma mensagem para ela. E aí já aconteceu comigo, do nada eu ter esse pensamento que a gente acha que é nosso, a gente sabe que não é, e eu mandar uma mensagem e a pessoa me ligar em seguida aos prantos, que tudo que ela precisava ouvir naquele momento era aquilo. E eu não imaginava que ela estava passando por um problema naquele momento. Então a gente saber se colocar à disposição do Cristo e abrir os ouvidos também para ouvir quando ele falar com a gente. Porque ele não vai vir se materializar na nossa frente e falar, olha filha, hoje você tem que fazer isso, isso e isso. Mas nas entrelinhas, no dia a dia, ali em cada ação, na sua ida no supermercado, no sinal de trânsito, vai ter as oportunidades. E a gente lembrar, antes de agir, a gente pensar que de manhã cedo, nas nossas orações matinais, a gente falou com ele que estava pronto. E aí, antes de tomar uma atitude errada em uma dessas ações, a gente se colocar no lugar do outro. Como que eu gostaria que o outro agisse comigo, se eu estivesse passando por isso? Isso é muito tocante, dona Ana Maura está falando que é muito tocante. Dona Ana Maura, quando a gente se coloca à disposição do Cristo, a gente sente isso de verdade do fundo da alma. E a gente se alegra nas pequenas coisas. A gente não tem que fazer uma coisa grandiosa para ser reconhecido, ver os nomes nas redes sociais, sabe? Ver todo mundo falando de você. É no anonimato. Às vezes a senhora vai ter uma ação, uma mensagem que a senhora manda, ninguém vai ficar sabendo. Mas para aquela pessoa que a senhora mandou, fez a diferença naquele dia da vida dela. E é nisso que a gente tem que pensar. A Manu colocou assim, estender a mão sem querer algo em troca. Nossa, Manu falou tudo. Exatamente. É sem querer algo em troca. Que não saiba a mão direita o que fez a mão esquerda. Não é isso a mensagem? E é exatamente isso. A gente não tem que ajudar o próximo querendo retribuição, querendo gratificação, querendo reconhecimento em redes sociais. Não é esse o propósito do Cristo. Se fosse isso, ele não teria feito a primeira pregação numa praça para essas pessoas que a gente vê que não tem destaque nenhum na sociedade, não é verdade? Ele teria procurado o templo, os sacerdotes e teria feito lá. Não é esse, a gente vê desde o início do trabalho do Cristo que não é esse o propósito. Colocar à disposição sem exigências, né? Com certeza. E a gente tem muito isso, né, Gi? Às vezes a gente até quer ajudar, mas aí depois a gente mesmo cobra. Nossa, eu ajudei fulano, agora que eu preciso, não pode me ajudar. E é isso, a gente se colocar à disposição e saber que o que eu tô fazendo não é por aquela pessoa só. Com quem que eu me comprometi na minha oração matinal? Com Cristo. Foi com ele que eu perguntei o que eu poderia fazer naquele dia. Ele me deu a tarefa. Então é a gente saber que a gente fez por ele e fez bem feito. Vivi isso hoje por 3 vezes, Dai. Graças a Deus. Graças a Deus, Ana Maura. Tá vendo? A senhora aí tá com o coração do jeito que o Cristo pediu, com boa vontade. Bom, companheiros, eu espero que tenham gostado. O Instagram já tá aqui sinalizando que tá terminando. Eu espero ter contribuído para vocês nessa noite. Quem não leu ainda, eu sugiro que leia o livro Boa Nova. É um livro muito bonito, muito rico. Agradeço a todos a paciência e a contribuição. Boa noite.